Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Meio Ambiente em Pauta Campinas. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante. A gente vai falar de árvores. Eu sou Andréa Struck, diretora de licenciamento da nossa Secretaria do Verde de Campinas. Estou acompanhada pelo nosso secretário do Verde, também Rogério Menezes, e para nossa coordenadora do Verde, Ana Beraldo. Bom, gente, eu estou aqui com uma anotação bem legal do Brasil. No nosso país, nós temos uma biodiversidade invejável, significativa, do que? De árvores. E ela é invejável para o mundo. Olha os números, gente. Temos 8.517 espécies arbóreas aqui no nosso território brasileiro, que está espraiado de norte a sul. 14% das 60.065 espécies arbóreas existentes no planeta Terra. Cada região do nosso país possui, inclusive, uma árvore símbolo. A gente gosta tanto de árvore que a gente carinhosamente escolhe uma árvore símbolo. Para vocês terem uma ideia, lá no norte, a castanheira. No nordeste, a carnaúba. A árvore símbolo da região centro-oeste, ipê amarelo. Árvore símbolo da região sudeste, pau-brasil. E do sul, a araucária. Secretário Rogério Menezes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e tira uma curiosidade dos nossos ouvintes. Qual é a árvore símbolo da nossa querida cidade de Campinas? Sejam bem-vindos todos que nos acompanham, né? Uma satisfação estar em mais esse podcast da Secretaria do Verde, em parceria com a Secretaria de Educação e tantos outros parceiros, e com a doutora Andréa e com a Ana Beraldo. Primeiro, a árvore símbolo do Brasil, você citou aí como uma das regiões, o ipê amarelo. Também a árvore símbolo do Brasil é o ipê amarelo. Mas em Campinas é o jequitibá rosa. E isso foi estabelecido em 1969, através de um decreto municipal. Estabeleceu o jequitibá como árvore símbolo. E depois se consolidou isso em 1982 com uma lei municipal. Então, em lei municipal, a árvore símbolo do município de Campinas é o jequitibá, que, aliás, dá nome, empresta o seu nome como árvore ao Palácio do Jequitibá, sede do governo campineiro, e também ao Bosque dos Jequitibás, uma das áreas verdes mais queridas da nossa população, que vem do tempo do Império que foi inaugurado o Bosque dos Jequitibás. Que bacana! Então, nós temos a árvore símbolo das regiões, do Brasil e da cidade. E as árvores aqui em Campinas, Ana Beraldo, seja muito bem-vinda. A gente sabe que lá na sua coordenadoria você trabalha com banco de áreas verdes, banco de árvores. Conta pra gente o que é esse banco, como ele funciona e qual a importância dele para a gente cuidar e garantir que se tenha árvores no município de Campinas. Bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer o convite e queria falar um pouco então sobre o Banco de Áreas Verdes. O Banco de Áreas Verdes ele é uma ferramenta que visa unir quem precisa recuperar uma área verde com aqueles compromissários de termos de compromisso ambiental, por exemplo, que precisam recuperar uma área porque eles têm que fazer uma compensação ambiental de licenciamento ambiental, enfim, ou de uma infração. Então, a gente no banco, a gente mapeia aqueles interessados que têm aquela área que precisa ser preservada e junta com um interessado. Então, por meio, né, dessa parceria, a gente faz a recuperação dessas áreas, sem custo nenhum para o proprietário que reserva sua área no BAF, que cadastra sua área no BAF. Ana, e se eu tiver um terreno, uma área, uma gleba, um lote, eu posso oferecer minha área para a prefeitura ir lá e plantar na minha área? Pode. Como que funciona isso? Pode. Para isso, você precisa cadastrar a área no BAF. Então, no Banco de Áreas Verdes? Isso, no Banco de Áreas Verdes. Então, lá no nosso site mesmo da prefeitura, na página da secretaria,
tem um item específico que se chama Banco de Áreas Verdes, e lá você vai clicar e vai ter a documentação necessária que você precisa apresentar. Então, você tem que apresentar a matrícula, a metragem da área que você quer preservar, e aí a gente faz o cadastro, e sua área ela fica disponibilizada para quem quiser fazer plantio lá. E aí, como que as pessoas descobrem, né, que essas áreas estão aptas para plantio? A gente tem uma outra ferramenta que se chama Portal Geoambiental, e nesse portal a gente disponibiliza todas as áreas que estão cadastradas e aptas para receberem plantios, as áreas que já estão com plantios em andamento e aquelas que já têm os seus plantios encerrados. Ana, eu fico imaginando que é uma rede social, É uma né? rede social. É o Tinder de quem quer plantar e daquele que quer Isso. receber árvores. Então, assim, aqui na prefeitura, né, a gente é um intermediário. Então, tem pessoas que precisam recuperar, que querem recuperar, e aquelas que necessitam cumprir as suas compensações ambientais. Então, a gente junta. O banco, ele é uma ferramenta de união entre essas pessoas. E qual é, assim, proporcionalmente, desde a existência do Banco de Áreas Verdes, quanto que a gente já garantiu de plantio de mudas que viraram árvores que hoje estão aí para a gente usufruir na nossa cidade, Ana? Olha, a gente planta, né? A gente já plantou cerca de 500 mil árvores. 500 mil árvores, meio milhão desde de árvores. 2012. Desde a gente vem fazendo esse 2012. acompanhamento. E, secretário, é só o particular, é só aquele que precisa de licenciamento ambiental que planta? Ou tem mais gente plantando nessa cidade também? Olha, tem mais gente plantando. Primeiro, que as compensações ambientais não se restringem no licenciamento aos privados, às Sim. empresas privadas. Quando uma obra é pública, ela também vai ensejar um plantio, exigir um plantio compensatório. E nesses casos, quem nos ajuda nessa parceria é a secretaria do secretário Ernesto Paulela, que é a Secretaria de Serviços Públicos. Faz esses plantios. Por exemplo, os plantios do BRT, que estão sendo feitos, né? Mais de 45 mil mudas de árvores plantadas, decorrentes, eu digo que não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, decorrente das árvores que numa obra pública têm obrigatoriamente que ser retiradas. Nesses casos foram 4 mil e poucas árvores para você plantar 46 mil mudas de árvores. É mais ou menos essa a relação. E também existem os plantios rotineiros de uma equipe de plantio feita pela Secretaria de Serviços Públicos, que são um grupo aí de 10 servidores que fazem o plantio todos os dias, sai para plantar, faz plantios em calçadas, faz plantios, remodelam praças da cidade, fazem plantios nas praças, então cuidam dos bosques, dos parques, fazem o manejo, né? A administração das árvores, vê aquelas que estão secas, precisam ser retiradas. Então, isso existe um trabalho contínuo sendo feito sobre isso. E que a Secretaria do Verde e a Secretaria de Serviços Públicos, cada uma dentro das suas atribuições legais, fazem uma parte desse trabalho. E, secretária, a gente sabe, né, que serviços públicos têm um viveiro bem importante, né? A gente da Secretaria direciona mudas na compensação ambiental para eles. E recentemente estivemos na Feirata, na Feira da Mata de Santa Genebra. E lá eu pude ver, o senhor estava comigo, então a gente viu juntos, um mar de mudas, né, secretário? Para onde que vão aquelas mudas que estão lá na Fundação José Pedro de Oliveira? Conta um pouco, porque lá tem árvore, muita árvore, lá é uma unidade de conservação, e lá a gente respira meio ambiente, né, secretário? Conta um pouco sobre esse mar de mudas que a gente viu na Mata de Santa Genebra. No licenciamento ambiental da Secretaria do Verde, nem sempre se exigem plantios. Às vezes são poucas árvores retiradas, às vezes é uma pessoa simples, é uma unidade só, um indivíduo arbóreo que a gente chama, né? Que é retirado. Então, isso acaba gerando doações de mudas de árvores. Em vez de plantar árvore, você tem que doar. Para onde a gente encaminha todas essas doações que acabam dando muita muda de árvore? Sim. A gente encaminha ou para o viveiro do bairro Xangri-Lá, que é administrado pela Secretaria de Serviços Públicos, ou para a Fundação José Pedro de Oliveira, que foi essas mudas que você está falando, que a gente teve lá na Feirata, que é a feira anual da Mata de Santa Genebra,
e verificamos lá essas mudas, bonitas as mudas, viu, Ana? Eu acho, Umas mudas de mais de 1,5 metro, assim, eu falei importante. quase do tamanho do secretário, eu tirei uma foto do lado das mudas, foi bem bacana. Mas o que eu queria dizer, aproveitando que a gente está na mata, Sim. que nós fomos até a mata, que na mata de Santa Genebra tem agora um roteiro, tem uma trilha que a gente chama, para percorrer as árvores mais antigas da mata de Santa Genebra. E eu vou dizer para vocês, tem árvore lá de 280 anos. Mais velha Várias, que Campinas. várias de 200, 230, 240 anos, e tem uma de 280. Significa que, antes de qualquer bairro da cidade, qualquer construção, antes da igreja matriz, antes de nascer Campinas, a árvore já estava lá. É um negócio de arrepiar, né? Deve ser lindo. É muito bacana percorrer essa trilha, tem agendamento, só procurar lá o pessoal da equipe maravilhosa da Mata de Santa Genebra, hoje presidida pelo Sidão Santos, mas que tem uma equipe sensacional lá, a Sabrina, um monte de gente boa, técnicos lá, que conhecem muito o meio ambiente e protegem o nosso principal fragmento de Mata Atlântica em área urbana, um dos maiores do país. E, secretária, eu vou aproveitar a presença da Ana aqui, que é bióloga, que conhece bem sobre árvore. Ana, esclarece uma coisa para os nossos ouvintes que eu acho que é muito importante. Nós estamos falando de ipê, de pau-brasil, de árvores nativas, árvores que faz parte da nossa terra, que nasceu aqui. Mas a gente sabe também que tem muita árvore exótica e também tem muitas árvores exóticas invasoras. E esclarece para a gente, Ana, qual que é a diferença e por que é tão importante o manejo, principalmente das exóticas invasoras? Conta um pouco os exemplos para quem está nos ouvindo entender o que é essa história de nativa, nativa regional, exótica, exótica invasora. Porque, gente, é uma divisão técnica nossa, né, que trabalha na área do meio ambiente, mas é muito importante que vocês conheçam para vocês nos ajudarem a cuidar da cidade. Então, vamos aproveitar aqui a presença da Ana para Ana explicar essa diferença para a gente de árvores, né? Então, Ana, por favor, se puder nos auxiliar nesses conceitos. Andréia, antes de falar das nativas e das exóticas invasoras, eu queria só fazer uma complementação à palavra do secretário, que toda a agenda da Mata de Santa Genebra está disponível no site deles, porque isso é muito importante. Fundação José de Oliveira. Isso, e pelo Instagram também, eu acho que é @Mata de Santa Genebra, tá? Ótimo. Porque ali você pode fazer o agendamento das visitas. Quanto às espécies exóticas e as nativas, né? Então, o que a gente recomenda? Para cada região do país tem o seu bioma. Então, aqui a gente indica apenas o plantio de árvores que são nativas do nosso bioma. Então, existem aquelas espécies que elas não são nativas e elas são consideradas exóticas, né? Que, por exemplo, uma mangueira. Uma mangueira é uma espécie exótica. No entanto, ela não é uma espécie exótica invasora, que é o caso da leucena. A leucena, ela tem um grande potencial de espalhar as sementes dela. Então, onde a leucena está, o plantio dela vai prevalecer em relação às nativas. Ela não deixa as nativas nascerem, isso? Não, isso. Poxa, ela tem um crescimento mais rápido e então ela acaba sufocando as outras mudinhas que estão nascendo. Então, para a gente é muito importante nos nossos plantios de reflorestamento que sejam usados apenas espécies nativas regionais, tá? E aí a gente até indica, né? Quando a gente faz um documento que a gente chama de anuência, que a gente fala qual a muda que ele vai plantar naquela área, porque aqui a gente tem Mata Atlântica, mas também a gente tem uma região de cerrado, e quando a gente vai fazer plantio em cerrado, a gente coloca as espécies que a gente quer, a gente fala que eles precisam suprimir essas árvores, essas exóticas invasoras, porque senão o plantio não vai para frente, o sucesso do plantio vai ser reduzido. Posso dar um exemplo disso, Ana? Pode. É o Córrego do Serafim. O Córrego do Serafim, um córrego que atravessa aí a região central da nossa cidade, né? Orozimbo Maia, né? Isso. E que vai ali na direção lá do Piscinão, no final ali da Norte-Sul. Uhum. E o Córrego do Serafim, ele tinha um bosque enorme de leucena. Que é exótica invasora. Que é exótica invasora. Sabe o que aconteceu
Doutora Andréia, quando a gente foi cortar as leucenas, deu até matéria aí, corre, denúncia na fiscalização. A Secretaria do Verde está derrubando o bosque na margem do Pois é. córrego. Então, é importante a gente comunicar isso para vocês. Às vezes, você está vendo uma derrubada, entre aspas, de árvore, que na verdade está sendo feita para eliminar uma invasora que atrapalha o meio ambiente, impede o crescimento das árvores nativas, forma um bosque de uma espécie só, Uhum. e você está retirando, como foi feito lá. Se vocês passarem hoje lá, vocês vão ver uma floresta de árvores nativas. Tirou as leucenas, plantou as árvores nativas já faz algum tempo, Sim. e elas cresceram. Então lá você tem uma mata diversificada, você tem pássaros, Sim. você tem uma biodiversidade de animais. E o secretário falou uma coisa, gente, importantíssima: biodiversidade. Então, não basta só nós termos árvores. É importante que a gente garanta a diversidade das árvores, dos frutos, das folhas, do bioclima e todos os serviços ecossistêmicos que essas árvores têm para dar para nós de graça, né, para os seres humanos. Gente, o papo tá ótimo. Passou feito um furacão aqui pelo nosso podcast sobre banco de áreas verdes, sobre plantio de árvores. A gente pôde entender um pouco como funciona, quem planta, como planta, se eu posso doar meu terreno, se eu posso oferecer meu terreno, nem doar, eu ofereço meu terreno, vocês vão lá, plantam e usufruam daquela biodiversidade toda. Então, a gente percorreu por informações que são importantes para o nosso dia a dia enquanto cidadão, dentro de uma cidadania ambiental para cuidar da nossa cidade. Nos vemos no próximo podcast. Até lá! Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.